Olá! Você sabe o que é um texto? Em primeiro lugar, um texto é uma sequência de palavras. Mas nem toda sequência de palavras é texto. Seria então uma sequência de frases? Pode ser, mas novamente nem toda sequência de frases forma um texto. Pelo menos não um texto que faça sentido ou transmita alguma informação relevante. Então, o que faz com que uma sequência de palavras ou de frases seja um texto? A palavra texto vem do latim textus, particípio passado de texere, tecer. Portanto, o texto significa tecido. A metáfora do texto como tecido remonta às primeiras inscrições em língua grega, que utilizavam um sistema de escrita chamado bustrofedon, cujas linhas iam alternadamente da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, imitando o movimento do arado. Daí o surgimento de metáforas como lavrar um documento ou do fio do tear, as linhas do texto. No tecido, não há apenas o fio horizontal que vai e volta, mas também uma série de fios verticais que o enlaçam e constituem a trama. Daí falar-se na trama de um romance ou no desenlace de uma história. Os fios verticais que se enredam no horizontal, daí o enredo das histórias de ficção, é que impedem que o fio desfie. Há uma continuidade linear e conexões verticais no tecido, que, transpostas para o texto verbal, representam o que se chama de coesão e coerência. Os linguistas têm buscado uma teoria que explique ao mesmo tempo a estruturação sintática e semântica do texto, buscando regras que permitam não apenas distinguir entre textos gramaticais e agramaticais, isto é, formados segundo as regras da língua, mas também entre textos semanticamente aceitáveis e inaceitáveis, ou seja, dotados ou não de sentido. Os conceitos de gramaticalidade e aceitabilidade semântica estão intimamente ligados aos de coesão e coerência textuais. A coesão assegura uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual. Já a coerência resulta da interação entre os elementos cognitivos apresentados pelo texto, portanto, ao nível profundo, e o nosso conhecimento do mundo. Assim, a coerência de um texto está ligada à sua estrutura profunda, enquanto a coesão diz respeito ao encadeamento linear das frases ao nível da estrutura de superfície. Pode-se definir a coerência como a capacidade do texto de atuar como unidade, enquanto a coesão se refere à conexão entre as diferentes partes. A coerência é de natureza semântica e nos remete a um significado global do texto. A coesão contempla aspectos sintáticos e relacionais entre os componentes. De forma geral, podemos entender a coesão textual como o conjunto de relações dos elementos constitutivos do texto entre si, enquanto a coerência textual é a relação entre o texto e o contexto extralinguístico, os sujeitos da enunciação, emissor e receptor, isto é, falante e ouvinte ou redator e leitor, a experiência de mundo que cada falante tem e as condições objetivas e subjetivas de produção do ato linguístico. Todo discurso parte de uma informação já conhecida por ambos os sujeitos, sobre a qual se faz o aporte de informação nova, inédita ao receptor da mensagem. A informação já conhecida chama-se tema ou tópico, e a informação nova dá-se o nome de rema ou comentário. Evidentemente, toda informação nova torna-se de domínio comum do emissor e do receptor no momento em que é veiculado no texto. Transforma-se assim em suporte de uma nova informação. Em outras palavras, todo rema pode tornar-se tema em relação a novos remas. Por essa razão, distinguiremos entre tema principal, aquele que não deriva de nenhum outro tema dentro do mesmo texto, e tema secundário ou subtema, aquele que é rema de temas anteriores pertencentes ao mesmo texto. O constante movimento de tema a rema é a progressão temática. Ela é condição básica da existência do texto. Ao nível da superfície textual, os sucessivos temas e remas podem ser detectados por meio de palavras ou expressões que sintetizam e concentram a carga semântica do texto. São os núcleos temáticos. A progressão temática é, então, o encadeamento dos núcleos ao longo do texto. Todo discurso resulta da tensão entre o não sabido e o já sabido, num mecanismo de suporte e aporte. Assim, é natural que todo texto seja parcialmente profluente e parcialmente redundante. A profluência do texto garante sua informatividade. Já a redundância assegura a fixação do tema e a integração dos constituintes textuais no seu desenvolvimento sequencial.
Nenhum texto que mereça esse nome pode ser apenas profluente ou apenas redundante. Um texto totalmente profluente é um amontoado de frases desconexas. Já um texto totalmente redundante é a repetição enfadonha de uma mesma informação. Vejamos alguns exemplos. O Brasil foi descoberto em 1500. Pelé é o rei do futebol. Isto é uma aula de leitura e produção de texto. Os macacos gostam de bananas. O acidente deixou 7 feridos. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral. Isso significa que, naquele dia, o famoso navegante português descobriu nosso país. Por isso, todo ano, a 22 de abril, comemoramos o descobrimento do Brasil por Cabral. Depois de abandonar o futebol, Pelé decidiu dedicar-se a diversas atividades, como empresário ou ministro dos esportes, além de garoto propaganda e cantor. O cidadão Edson Arantes do Nascimento, no entanto, tem vivido sempre à sombra do ídolo Pelé. Afinal, ele não teria conseguido ser bem-sucedido em tantos ramos de atuação diferentes não fosse o seu prestígio como esportista. De fato, não tem sido nada difícil para o rei conseguir patrocínios ou fazer contatos importantes, mesmo apesar de ex-jogadores que se lançam a atividades extrafutebolísticas ainda terem de enfrentar muitas dificuldades em nosso país. Por exemplo, o craque Gerson não conseguiu firmar-se como garoto propaganda nem como empresário e, por isso, até hoje atua como comentarista esportivo. Igualmente, o famoso atacante Paulo César Caju não obteve sucesso como proprietário de uma loja de material esportivo, razão pela qual dedica-se atualmente ao ensino de sua arte numa escolinha para crianças. Existem 4 regras básicas de coerência textual. A repetição, que pode ser direta ou indireta, a progressão, a não contradição e a relação texto-contexto. Repetição direta é a reiteração da mesma palavra ou expressão, por exemplo, a repetição do nome Pelé. Repetição indireta é o uso de elementos que substituem um determinado nome, como pronomes pessoais, ele em lugar de Pelé. Sinônimos, atleta em lugar de esportista, ou paráfrases, isto é, maneiras alternativas de se referir a algo ou alguém, como o rei do futebol em lugar de Pelé. Progressão é o avanço do texto, em que novas informações vão sendo constantemente agregadas às anteriormente fornecidas. Não contradição significa não dizer em certo ponto do texto o contrário do que se afirmou antes. Finalmente, a relação entre texto e contexto é a compatibilidade entre as informações fornecidas pelo texto e aquilo que sabemos sobre o mundo. Por exemplo, a afirmação "todos os círculos são quadrados" não condiz com a experiência que temos a respeito de círculos e quadrados. Até a próxima!